Feliz Ano Novo, pessoal! Tô chegando aqui no primeiro dia do ano, na primeira segunda-feira, para dar esse abraço e desejar um ótimo ano de 2023 para todos vocês que me seguem aqui no canal do Pavone Corretor. Que Deus abençoe todos vocês no ano de 2023. E se você veio aqui hoje para ver o PavoneCast, hoje eu estou descansando assim como você. Então eu estou trazendo uma edição dos melhores momentos que nós tivemos aqui no nosso podcast, que você tanto ajudou a gente com a sua audiência a trazer pessoas bacanas para trazer um conhecimento sério, para trazer informação séria para vocês. Mas também, antes das imagens entrar, eu quero falar que 2023 vai ser um ano sensacional. Fica conectado aqui no nosso canal, nós vamos continuar trazendo lançamentos, novidades, informações técnicas, produtos novos e a gente começa esse ano de 2023 também com uma série de propriedades de luxo e alto padrão. Vou trazer para vocês um vídeo por mês, propriedades de alto padrão que nós temos aqui na região de Orlando para você conhecer e entender esse mercado de luxo. Obrigado e fique agora com as imagens e feliz ano novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, eu acho que tem uma parte assim. Eu sei que você vai falar que você era um adolescente problemático, mas a gente sabe que não era, não. É o seguinte: que lugar do Brasil você é? Eu era de Lins, né? Do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Morei em São Paulo a vida inteira, quase. Morou em São Paulo a vida inteira. Então você pega um cara que é paulistano, acostumado a morar em São Paulo. Que região lá de São Paulo? Ali nos Jardins, Moema. Quer dizer, uma área super bem movimentada, ou seja, né, você estava na megalópole brasileira, então o ritmo é diferente. Aí você vai cair numa cidade, em Oklahoma, há 20 anos atrás, hoje já não tem nada em Oklahoma, quer dizer, ainda não tem nada. Aí você vai cair há 20 anos atrás, tinha menos ainda. Eu tava vendo uma foto do Google Maps, a cidade não mudou nada. Pô, bicho, que é isso? Há uma diferença de incompatibilidade de lugar, né? Você deve ter pirado mesmo, cara, porque não tem o que fazer. 8 horas da noite, frio, tudo fechado. Não tinha mais nada para fazer. Sim. Então, por exemplo, essa primeira família, o trabalho deles era entregar jornal. Então, assim, já tinha que acordar às 4 da manhã para entregar jornal com eles para depois ir na escola. Por exemplo, eles falavam: toma Coca-Cola que é mais barato que leite. Então, assim, louco. coisas desse tipo, né? Que não foram dando certo. Que bagunça. Olha, peraí. Olha o que tá chegando aqui, rapaziada. Pode entrar, rapaz. Aí, ó. E a Pi Faction, meu amigo, ela não só veio patrocinar a gente, como veio entregar. Pode colocar aqui na frente do Tobias aí pra gente, ó. Pi Faction tá chegando. Vamos comer uma pizza quentinha hoje. Que beleza. Aí, que maravilha. Obrigado, maninho, @Pi Faction. Pode pôr aí na frente do Tobias. Depois a gente vai contar pro pessoal qual é o sabor que ele mandou. Não tem que pagar, não, né? Aí o cara vira e fala: saca a maquininha de cartão de crédito, né? Irmão, obrigado, viu? Manda um abraço lá pro maninho, cara. Sucesso pra vocês. Mas aí, ó, o cheiro tá bom, hein, Crisão? Agora vai ser difícil. Vai ser difícil, vamos perder até a concentração. viu? Tô até errando a câmera aqui. Mas aí, então, cara, aí você ia... Peraí, eu não entendi o negócio desse. Você com 15 anos, tá morando na casa dos caras, você tinha que sair pra trabalhar com eles? Eles faziam eu ia entregar jornal de madrugada com eles. Então, De carro ou de bicicleta? Era uma van que eles tinham. Uma vanzinha. Com frio ou calor? Nossa, eu não Foda-se. suporto o cheiro de jornal até hoje. Por causa disso. Imagina, eu já não gostava de acordar cedo. Eu estudava de tarde no Brasil, né? Caraca, puta diferente. E quanto tempo você ficou lá? Então, eu acho que eu fiquei um mês nessa Tá. primeira família. Tá. Aí eu pedi pro intercâmbio e eles me mudaram de família. Então eu saí de uma cidade de 2.500 pessoas e fui para uma cidade de 2.000. Então diminuiu o tamanho da cidade. Cara, Só que agora nessa casa nova eu tava morando com a prefeita da cidade bom, aí pelo menos o pessoal mais legal, né? e o marido dela, que era o pai da família lá, era o Game Warden, aquele que verifica se todo mundo tá caçando direito, se tá pegando coisas ilegais e tudo mais, né? Tá. E assim, Quer dizer, redneck total, cara. total, ali era arma pra todo quanto é lado na casa, E no estado de Oklahoma. no estado de Oklahoma. A primeira cidade chamava Sayre,
E a segunda chamava Mangum. Nunca ouvi falar. Nem vai. Por que você veio parar em Orlando? A primeira coisa que eu quero saber. Né? Bom, que Orlando te atraiu? eu sempre vinha para Orlando. Orlando era... na verdade, assim, começa um pouco mais atrás. Eu fui estudar na Espanha. Eu morei fora já. A partir do momento que você mora fora do Brasil, te dá aquela, né, aquela mordidinha, o bichinho te morde, você começa a ver outras possibilidades de vida e você fala, eu acho que eu não quero mais morar no Brasil porque eu tenho outras coisas para viver. E depois eu casei, meu marido não queria morar fora, ele tinha um filho, tem, né? Um filho do primeiro casamento, ele era pequeno e tudo. Aí meu marido se aposentou, ele se aposentou, e aí foi a hora. Eu falei, então, e agora, né? Aí o que aconteceu? Eu sofri um sequestro. Eu sofri um sequestro lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Eu deixei meu marido, nós estávamos juntos, não sei o que nós tínhamos feito, a gente estava num carro só, deixei ele num supermercado pertinho da escola da minha filha, saí para buscar minha filha e não voltei mais. Nem cheguei para buscar ela, porque tinha tido um assalto ali na região do Butantã. Tinha tido um assalto e eles me pegaram para realmente fazer, porque ela era rota de fuga pela Raposo Tavares. E eles me pegaram lá em pra 4. Curitiba, Exatamente. lado, Me pegaram e me levaram. Então, assim, isso daí balançou muito. Isso, quando você sofre um sequestro, te balança muito, 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 muito. E aí... Mas se chegaram a manter em alguns dias, algumas horas? Foram... Não, eu fiquei com eles algumas horas. Fiquei com eles algumas horas, me soltaram numa estrada totalmente deserta lá nem lembro, na BR. Me soltaram na BR e, enfim, até eu achar uma casa, foi bem ruim, assim, foi bem difícil. E aí, então, bom, mudar... A gente vinha muito para Orlando, a gente vinha, passava um mês aqui, a gente vinha, aniversário da minha filha de 1 ano, a gente veio, aí passava final de ano, Natal, Ano Novo, então a gente vinha muito para cá. E aí, então... Meu marido é mais aquela coisa do que é o que ele já conhece, né? Então, é Orlando. Então, tá. Então, vamos para Orlando. Nós vínhamos para Orlando em 2012, nós resolvemos que viríamos para Orlando. E vim como visto de estudante. E aí, meu marido, na última, decidiu que nós não viríamos mais. Foi um horror para mim, assim. Eu já tinha vendido apartamento, já tinha fechado meu estúdio, que eu era fotógrafa lá, já tinha fechado todos os contratos. E falou assim, não vão mais. Não vamos mais. Eu estava, inclusive, contando para o Rodrigo aqui, que tem legal. uma coisa, falando de caneca, que, gente, a caneca do... a caneca do Pavone, gente. Agora é minha, gente, tá um luxo essa caneca. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de furacão, cara. Rodrigo, eu queria a tua opinião. O que você acha que o News proporciona com esse exagero? Eu acho um exagero que ele coloca. É necessário, mas eu acho um exagero que ele coloca, mas não só isso. Eu reparo os grupos de brasileiros... eles estão freaking out, né? Os caras, vai acabar o mundo, o que eu faço? Então a gente já passou por essa situação, né, cara? O que você tem para contribuir? O que você acha disso? O que você tem para contribuir para o nosso telespectador aí acompanhante? Eu acho, Pavone, que esse tipo de notícia ele sempre vem demais. Desde quando comunicação é comunicação, um exemplo claro, a quantidade de vezes que a gente verifica agora televisão, noticiários, ela é muito maior do que quando a gente está na nossa rotina, no dia a dia. Então, você está o tempo todo lá consumindo. Bom, se esse tipo de matéria, se esse tipo de produto traz consumo, o que eu vou fazer? Botar ele toda hora. Vou deixar ele lá o tempo todo. Então, é complicado. O que eu tenho assumido com a minha família durante esse período que a gente está por aqui? A gente já teve os extremos, do tipo, oh meu Deus, é o apocalipse, vamos todos morrer. Porque aí Pavone, acho que vale também um disclaimer aí que acho que é importante. O brasileiro vem de uma construção de filmes, de mídia, de tudo isso muito vindo do cenário americano. E quando a gente é adolescente, a gente, cara, é bombardeado com imagens de tufão, de furacão, de tudo. Então, quando você se vê próximo daquele tipo de cenário, você fala, 1, não sei o que eu tenho que fazer. 2, não sei o que vai vir. 3, vou entrar em pânico e vou ver o que vai acontecer. Aí passa o primeiro furacão, você entende. Passa o segundo, você começa a ficar um pouco mais tranquilo. Passa o terceiro, você vai começando a ficar um pouco mais habituado ali no que acontece. Para responder a tua pergunta, vou fazer um comparativo do Irma
com o Ian. Uhum. O Irma foi o furacão que mais nos assustou. Foi o maior que a gente recebeu, né? Não foi uma coisa bacana de se passar, porque era um barulho muito grande, uma expectativa muito grande, e aí era assim, horas antes, olha, vai ser 3, vai ser 2, não, vai ser 4, então se preparem aí. E a gente passou uma noite não muito boa. A gente, como pais, a gente sempre tenta cuidar dos nossos filhos, cuidar de tudo, a gente sempre tem aquele cuidado excessivo do tipo, tenho que protegê-los, tenho que guardar e tal. No Irma, um monte de engradados de água, banheira cheia. Um monte quanto? Revela o número. Cara, eu tinha, sei lá, 2, porque ao mesmo tempo também eu vejo que tem gente que exagera muito. E aí você passa o cara com um carrinho com 14, 15 fardos de água lá. Vai ficar 20 dias sem água, né? Pois é, cara. É assim, eu postei no meu Instagram essa semana, eu fui abastecer o carro, tinha um senhor do meu lado que ele tava enchendo 3 aqueles galões vermelhos de gasolina. É até perigoso ele ter isso dentro de casa. Então tem esse exagero. Então, assim, a gente tinha um estoque considerável, mas hoje a gente se abasteceu com um pack de 36 garrafas e 2 garrafinhas de mão. E assim, eu poderia ter comprado mais? Até poderia, mas assim, é o suficiente. Porque... Essa consciência é importante. Ou exagera. E eu aprendi isso com os americanos. Então, mas eu acho legal o que o Pavone falou, a gente ter se precaver, né? Não ficar freak out, né? Mas se precaver, né? Porque pode acontecer. Tipo, eu fiquei no Irma 2 dias sem luz. Então, em casa. Então, assim, não tinha geladeira, não tinha comida. Então, você tá precavido, ok. Não precisa ter histeria, mas a precaução acho legal. E eles são precavidos, os americanos, né? O Pavone falou, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas se bater forte, é um negócio assustador. O máximo que eu vi, assim, foi um amigo meu, Rodriguinho, que tinha a casa lá de temporada. De Davenport e tal. Que ele ficou no Metro-Oeste, cara. Ele ficou 7 dias sem luz. 7 dias? 7 dias sem luz. Foi o máximo que eu vi. E aí, aquilo que ele falou. Como a gente... Isso é uma informação importante. Eles... a polícia e o Estado, ele lançam um negócio chamado curfew. Então, você nunca escutou esse termo? Curfew é o toque de recolher. Então, ninguém pode sair na rua. Você está no lockdown, está fechado. Então, aqueles 2 dias, não é que nem quarta e quinta-feira, acabou. Ninguém vai sair da rua. Ninguém vai sair para a rua. Por quê? É para deixar livre o caminho para a polícia, para quem tem que fazer resgate, para quem tem que consertar os postes. Descem inúmeras companhias de conserto de poste dos outros estados, descem inúmeros atendentes de primeira necessidade aí do 911, descem para poder dar suporte para a gente aqui na Flórida. Então, nesses momentos, a gente vai ficar fechado dentro de casa. Então, se você está sem luz, você não pode pegar o teu carro, que nem lá o Paulão, pegar o carro dele para minha casa se eu tô com luz. Não pode, você não pode ir para a rua. Então você tem que ficar, né? Se te pegam na rua, você vai preso. Vai preso. Então, assim, por isso que você tem que estar com essa situação. Agora, é no máximo 2 dias. Depois que passou o 3º dia, que levantou o curfew, puta, tá tudo bem, tudo certo e tal, aí ok, pô, liga para um amigo, tô sem luz, você tá bem? Tá, tô indo aí pra tua casa, me dá uma força. Existe essa colaboração entre a gente também, né? Sem dúvida. Eu lembro meu primeiro furacão, a gente ficou jogando baralho à noite, e com meu vizinho de frente, tomando vinho e tal, e eu fiquei assistindo, liguei 3 televisão, cada um num canal diferente, fiquei até 4 horas da manhã vendo e tal. E o que aconteceu? Nada, graças a Deus, né? Voou ali, caiu uma árvorezinha, eu tinha umas palmeiras na frente, caíram aquelas palmeiras, aqueles pedaços de coisa de palmeiras, mas foi isso. Botei GoPro pra fora do lado de casa e tal. E nada mais do que uma tempestade, né, Rodrigo? Agora, eu tenho um convidado especial, né, que a gente está entrando na área do Halloween, então eu vou mostrar pro pessoal aqui o nosso novo convidado, Tobias. Né, o Tobias, ele vai ser o nosso novo comentarista aqui. Eu queria saber a tua opinião, Tobias, quando você mudou para cá, como é que era o negócio? Ele é meio quieto, ele realmente não vai falar. Daqui a pouco a gente convence aí o Tobias, viu? Mas o Halloween, eu queria falar isso daí. Você que trouxe a criançada para cá, o teu primeiro contato com o Halloween, nessa época, a gente não tinha o hábito de comemorar o Halloween. Jamais, não. E aí, como é que... Carnaval dos Estados Unidos. Os bailinhos.
fazer festa, né? Hoje está se comemorando bastante lá. Isso é Brasil, legal. né? Hoje eles estão comemorando bastante. Hoje se faz bastante coisa. Mas, Rosana, vamos lá. Mercado imobiliário. 23 anos de América, Yeah. 22 dentro da profissão de real estate. Hum. Primeiro, parabéns, porque são poucos que chegam lá. É, né? Não conheço muita gente, não, hein? Eu acho que dá para contar nos dedos aí dentro do nosso ciclo. Dura aqui. tanto, né? Exatamente. Mas é full time, né? Ah, tá, entendi. Então, foi assim, eu cheguei numa época que ainda o dólar pro real era 1 a 1. No... E aí foi subindo muito rápido. Uhum. E foi quando começou a dar o desespero, que eu, como muita gente, eu vivia com o dinheiro que eu ganhava no Brasil, do negócio do Brasil, trazia para cá e vivia assim. Aí começou a dar aquele desespero, meu, eu preciso ganhar dinheiro em dólar. Eu trabalhei numa loja no shopping Florida Mall também, na Limited, acho que já até fechou, que era da família da Express. E Ah, tá, da Express, tá. Agora eu lembra? lembrei isso. Aí trabalhei nisso, depois trabalhei numa loja, uma operadora de turismo aqui, fazendo um pouco de marketing. Tudo pouco tempo, né? Porque nunca tinha feito assim de trabalhar numa coisa desse tipo. E eu fui procurando algumas alternativas e aí conheci uma pessoa que, aliás, a gente se esbarrou aqui, eu já tinha conhecido lá no Brasil, e ela falou: Ah, você é ótima em vendas, não sei o quê. Você tem que trabalhar com timeshare. O timeshare estava bombando demais naquela ocasião, né? E eu fui. Mas não para brasileiros, ou para brasileiros também. Tinha tido muito para brasileiro e foi justamente isso que aconteceu, que eu entrei no Westgate, que é um super treinamento de vendas, e realmente é legal, tal. E aí você vai trabalhar e você tem que, né, conquistar aquela família para... A técnica de venda do timeshare é sensacional. E eu fui numa parte mais suave ainda, que eles chamam de in-house. Então, eu só trabalhava com quem já estava hospedado não era esse pessoal que pega na rua e você vai dar o café da manhã. Não. É o pessoal que já estava hospedado lá. Então, eu fazia o check-in deles e marcava, explicava o que era, aqueles lagos conectados, falava de Windermere, Central Florida, tinha todo aquele roteirinho. E aí convidava para um bate-papo mais profundo sobre como funcionava o timeshare, e a gente podia dar um ticket do SeaWorld, tinha esses presentes, o pessoal ficava muito atraído. E aí começava, você fazia o check-in no sábado, marcava o café para terça, por exemplo. Aí chegava lá, o cara não comprava e você queria dar o ticket para ele, aí vinha o meu supervisor e falava assim: não, colombianos não estão mais qualificados. Sim, sábado estava, agora não está. E a minha cara? Então, assim, é muito louco esse mercado de timeshare, muita pressão, foi isso que eu vivi. E aí eu tirei a licença por causa disso. Porque para você trabalhar com timeshare é a mesma licença de corretagem de imóveis. Não fiquei, não durei 2 meses e aí deixei minha licença inativa. Foi quando surgiu o lance da empresa de limpeza de hotéis. Aí a parte que você começou a fazer faxina. Que você adora falar que você fazer faxina. Ou dar um pouquinho de drama, né? Mas foi interessante porque eu fui convidada para administrar uma empresa, fiquei com eles por um tempo, depois abri a minha própria empresa e fiquei, no total, 7 anos eu tive a empresa. Que joia. E eu fazia o real estate, eu vendia casa part-time. E a gente tinha as contas, era o próprio Westgate, Hilton, esses hotéis grandes. Então, eu tinha muitas pessoas trabalhando. Mas eu gosto de comentar isso, Rosana, porque às vezes o pessoal que está pensando, né, que lá no Brasil você consegue ter uma empresa, administrar e não ter que pôr a mão na massa muitas vezes, porque a mão de obra é barato. Mas aqui você tem um contrato desse, com um hotel. Uma faxineira está doente, a outra desapareceu, o que a gente tem que fazer? Eu coloquei a mão na massa 1000 vezes. 1000 vezes, não tem? Tirar lençol sujo, tirar as toalhas e pegar lixo e coordenar a equipe. Teve uma vez que a gente pegou uma conta de limpar bancos. Nessa época eu era presidente da Câmara de Comércio. E essas meninas saíam e limpavam esses bancos à noite. E aí eu tô lá no meio do evento, eu recebo uma ligação, evento de
coquetel da Câmara do Comércio, o happy hour Sim. mensal. Sim. Aí eu recebo uma ligação de uma moça hispana, inclusive ela chorando, falando: eu vou embora, eu não vou mais limpar, porque a mulher me agrediu, a chefe, a pessoa do banco. Imagina, olha, a gente ganhava uma miséria para limpar banco. Uhum. E chegava lá, ela queria que a moça ficasse arrancando do carpete sabe, grampeador? Clipezinho do Quando você pisa o grampeador. grampeador, ele pula e às vezes fica grudado. E o aspirador não tira. Não tira de jeito nenhum. O tempo que a gente tinha, ela fazia 4 bancos numa noite, passa aspirador, recolhe o lixo, tira o pó e acabou, limpa banheiro. Uhum. Nossa, a mulher começou a ser super grossa com ela. Eu vou embora. Eu falei: não, peraí que eu tô chegando. Aí saí do coquetel, tira sapato alto, entra no banco, aquele banco cheio do negócio de segurança, de joelho, Tirando o clipezinho. tirando o clipezinho do chão. Então, Tá. assim, aí o pessoal fala que a gente teve sorte, É, né? só depois de 22 anos, né? Deu sorte ontem, né? E aí, isso aí foi quando, com 2007, 2006 e 2005 começaram alguns brasileiros a virem, mas em 2007, 2008 teve a crise, Aí deu aquela bagunçada boa no aquela mercado, né? bagunçada boa para todos os locais aqui, por isso que eu não me assusto com nada que está acontecendo, Uhum. mas foi quando veio a oportunidade de realmente trabalhar com os investidores.